bom dia ou boa noite, depende de que lugar do mundo, né, vocês estão agora. Hoje, dia 3 de maio, segunda-feira, né, e vamos aqui para o 25º dia da leitura comentada do livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Né, para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Mayra Engelmann e eu estou fazendo a leitura, né, desse livro desde o dia 8 de abril e vamos terminar provavelmente lá para o dia 15 de maio, tá bom? A ideia aqui é fazer a leitura desse livro e enquanto eu faço a leitura de alguns trechos selecionados, eu também faço comentários, né? Trazendo psicanálise, trazendo olhar sistêmico, trazendo aquilo que eu senti que faz sentido trazer, tá? Sem nenhuma obrigatoriedade, né? E também trazendo pontos de vista justamente para que a gente possa expandir o olhar para essa questão, né, da sexualidade, que é o que nos move, é a nossa energia vital, é a força de vida, né? Então, ontem eu fiz a leitura do Sexo e a Sombra. Bom dia, Lê. Ontem eu fiz a leitura do Sexo e a Sombra, né, onde a gente fala da importância, né, da gente acessar os lugares no nosso inconsciente, né, onde estão os nossos desejos não ditos, não vividos, não relatados, não acolhidos. Né? E isso não significa ter que realizar os desejos, né, como muitas pessoas entendem de forma errônea, mas simplesmente ter consciência deles e a partir disso fazer as suas escolhas, né, olhando sempre para aquilo que é possível, tanto para a sua capacidade como sujeito, mas também o que é dentro da nossa sociedade, né, o que faz parte do nosso combinado social. Então, assim, existem limites da realização dos nossos desejos, mas isso não nos impede de acessá-los, né, de olhar para eles, né, de lembrar de onde eles vêm, né, de investigar. E com isso a gente poder liberar essa energia poderosíssima que é a energia sexual para a gente poder viver, para a gente poder amar, né? Então é um caminho muito importante e que começa na sombra, que é o que nos dá contorno, é o que nos dá forma, né? E hoje vai ser, né, segunda-feira, uma leitura mais light. Não é tão impactante, né? Não é cheia. E sabe uma coisa muito interessante, né? Eu venho falando aqui nessa leitura, né, sobre sexualidade, lógico, eu utilizo muito a palavra sexo, né? E as redes sociais, para a gente perceber em que universo hipócrita a gente existe e essa sociedade conservadora, o quanto ela nos adoece. E o quanto é o interesse daqueles que estão no poder que a gente adoeça, que a nossa saúde mental fique precária, né? Porque nas redes sociais, se você usa a palavra sexo, muitas vezes você é bloqueado, né? Agora mesmo eu estava assistindo um vídeo no canal da Flor e Manu, que é sensacional, no YouTube, tá? Assistam, é muito legal, tem vídeos incríveis. E eles estavam falando sobre amor sem sexo, né? E aí eles foram trazer essa pauta, que foi uma pergunta de uma pessoa que assiste eles, e eles no começo falam, né? Eles falam, ó, a gente teve um conflito muito grande em trazer esse assunto, né? Porque eles têm muitos seguidores. Eles falaram, porque se a gente trouxer a palavra sexo, a gente tem consciência de que esse vídeo não vai ser monetizado, né? Porque usou a palavra sexo, o algoritmo, simplesmente o algoritmo, ele te tira da lista de vídeos a serem monetizados, mesmo que eles tenham lá muitas visualizações, muitas interações, né? Então a gente tem inclusive, né, essas máquinas que a gente usa diariamente para se expressar virtualmente, principalmente na pandemia, é um lugar de cerceamento, é um lugar onde os tabus são alimentados. E isso é muito triste, porque é um lugar onde pode chegar para muita gente esse conhecimento, mas ele não chega porque o algoritmo ele é fruto de mentes, de sujeitos criados nessa sociedade conservadora, criados nesse perfil, né, de transformar o sexo em tabu. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Também quando a gente consome conteúdo na internet.
Se eu quero saber sobre isso, pesquisem, não esperem chegar, porque o algoritmo não deixa chegar, né? Mas é isso, como o meu desejo é falar sobre isso, e eu, graças a Deus, não dependo, né, das redes sociais para ter o meu sustento, né, para ter a minha renda, eu posso tranquilamente continuar falando, porque eu não me preocupo de verdade, né, qual o volume de pessoas que isso daqui vai alcançar para que eu ganhe dinheiro com isso. A finalidade não é essa. Eu gostaria de chegar sim em muitas pessoas, né? Mas a monetização para mim nesse caso não é um problema, para eles é, porque eles querem monetizar. E eles têm essa consciência de que com sexo você não monetiza, porque é um tabu. Pleno século XXI. Enfim, senti de compartilhar isso, né? E então vamos lá para a leitura de hoje. Cadê que eu perdi a página aqui? Aqui. A gente já está bem lá na frente, viu? Quase indo para o último capítulo, né? Acredito, que delícia. Tão bom. Então vamos lá. Deixa eu ver como que tá aparecendo aqui. Ai, deixa eu me arrumar. Amadurecendo para o novo. O encontro da energia sexual com o coração gera uma corrente vital tão intensa que você teme desaparecer. Teme dissolver-se nela. E aqui fica a dica, né, da terapia tântrica, para quem quiser também experimentar isso que ele está narrando aqui, porque é verdade. É verdade. Né? Você realmente sente que vai morrer quando você acessa esse lugar. Né? Esse é o poder que se manifesta no êxtase místico. Mas se ainda não viveu, nem que seja um vislumbre dessa experiência de unificação, que também pode ser entendida como a união das correntes de força masculina e feminina dentro de você, talvez seja difícil compreender o que estou dizendo. Bom dia, Rodrigo! Tava me perguntando, não sei. Atrasado. Tô brincando. Não tendo completado o processo de purificação, ao se aproximar da energia sexual, você inevitavelmente sentirá medo de entrar em contato com as partes da sua personalidade que foram guardadas na sombra e que você não quer iluminar. Parece paradoxal, mas tenho dito que o maior medo do ser humano não é o medo da escuridão, mas sim o medo da luz. Uma vez alguém me disse isso e para mim foi assim um ponto de vista tão disruptivo, né? E eu sempre repito isso para muitas pessoas. Quando a pessoa fala assim, eu tenho medo de fazer, de não sei o que, vai que dá errado, ou eu tenho medo de me envolver, né? Vai que dá errado. A gente usa isso como desculpa. O nosso grande medo é o medo do sucesso. O nosso grande medo é o medo do amor, não é o medo da raiva, o medo do ódio. Porque a gente já está acostumado a viver nesse universo, né? Nesse lugar onde a raiva, o ódio, a vingança, a inveja, a ciúmes, todas as luxúrias, é um lugar que a gente já conhece. Agora, o amor, a felicidade, o sucesso, a gente tem medo. Existe um lugar em nós que tem medo. Por quê? Porque a partir do momento, assim, primeiro que para você atingir esses níveis, você vai ter que chegar naquele lugar da autorresponsabilidade, que é se firmar no mundo como adulto. É não mais ficar naquela posição de que preciso do outro, inclusive para me vingar, inclusive para colocar minha raiva para fora. Né? Então, para chegar nesse lugar de felicidade, sucesso e amor, tem um caminho que não é de flores. Não é. Então as pessoas têm medo da luz porque sabem que o percurso para chegar na luz vai doer. E vai fazer com que a gente tenha que se despedir de tudo aquilo que a gente acreditava. Então são muitas mortes que acontecem em nós para que a gente possa de fato ir para a vida. Para que a gente possa de fato se colocar no mundo com a nossa essência, com todo o nosso potencial, com toda a nossa luz, mas também a nossa sombra.
Então é difícil você se imaginar num lugar onde você vai estar feliz, vai ter sucesso, vai estar iluminada, mas você é responsável por aquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Você vai precisar se comprometer com aquela posição e com o que ela te oferece. Você vai precisar ter responsabilidade. Você não vai mais poder culpar o outro. Quem quer chegar nesse lugar? De verdade. Não é fácil. É um desejo de todo mundo. Eu quero ter sucesso. Mas a hora que está chegando no sucesso, muitos de nós faz de tudo para regredir. Porque dá medo. Dá medo de ter que se responsabilizar pela própria vida. Dá medo de ser completo. Porque é um lugar que a gente desconhece, e o que a gente desconhece amedronta, né? Então essa frase aqui, ela faz muito sentido, né? Que o maior medo do ser humano não é o medo da escuridão, porque nós vivemos na escuridão. É o medo da luz, que é o que desconhecemos, a grande maioria de nós, né? A meta de Eros, que é a energia erótica, é alcançar o coração. Por isso, estando apaixonado por alguém, corremos esse grande risco, o risco de amar. Essa energia vai chegando pouco a pouco ao coração e vamos tendo os pequenos vislumbres da experiência da unidade. Com isso, o medo vai surgindo. Se não estamos suficientemente maduros para admitir o medo e enfrentá-lo, tentamos fugir. Tenho visto que a maneira mais fácil e comum de fugir dessa luz é justamente acusar o outro, encontrar defeitos nele, né? Porque eu preciso achar alguém que me ajude. Bom dia, Luiz. Alguém que me ajude a sair desse caminho. Que eu consiga justificar a minha escolha de não ir para a luz, de não amar, de não conseguir ter essa maturidade, essa autorresponsabilidade necessária para estar nesse lugar de luz. Então eu encontro culpados. Eu projeto no outro toda a minha fragilidade, tudo aquilo que me impede de ir para frente. E isso me demonstra que eu não tenho maturidade ainda, que eu ainda preciso acessar mais coisas que estão no meu inconsciente, para que eu possa liberar essa energia de vida, que é a energia sexual, né? Tá? Então, com isso, o medo vai surgindo, e se não estamos suficientemente maduros para admitir o medo e enfrentá-lo, tentamos fugir. Tenho visto que a maneira mais fácil e comum, encontrar dessa luz é justamente acusar o outro. Então, o que caracteriza a maturidade é o fato de poder assumir a responsabilidade pelo seu medo, pela sua incapacidade de amar e ser feliz. Imaturidade é você precisar acusar o outro por isso. Estando maduro, você vê a sua responsabilidade nos conflitos, por mais que o outro esteja equivocado. É aquela coisa, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, assim, se existe um conflito, ele tem duas vias, né? E aí não é a discussão sobre quem está certo e quem está errado, mas sobre quem em mim está alimentando aquele conflito. Qual é o desejo que me move a estar naquele conflito? Porque se ele não existisse, eu não entrava. Ao contrário, ele teria capacidade de trazer o outro para o amor, de trazer o outro para a consciência, né? Então, a partir do momento que eu entro num conflito, não importa, estou certo ou estou errado, né? Vamos lá, continuando no Facebook, né? No Instagram, caímos, mas vamos voltar. Vamos lá. Estou ficando craque, né? Vamos lá. Vamos esperar voltar. Voltamos ao vivo no Instagram, né? Mas no Facebook
né, continua a transmissão ao vivo. Então, quem quiser assistir desde o início, né, hoje nós estamos falando aqui sobre o desenvolvimento da consciência e suas fases, né, para a gente poder chegar nesse lugar de estarmos prontos para de fato integrar, né, essa sexualidade, né, tudo aquilo que nos permeia para que a gente tenha a força de ir para a vida e de amar, tá? Então, eu já falei um pouquinho, né? O Instagram derrubou, mas está salvo, tá? Vai estar no YouTube. Deixa eu ver se ele não vai me derrubar de novo, né? Quando eu falo essas palavrinhas, ele cai. No Facebook, né? E no MaraCast, tá bom? Então, depois é só entrar nas outras mídias, onde vai estar na íntegra esse vídeo, tá bom? Então, eu vou continuar, né? Então, primeiro eu falei na parte que vai ficar salva, né, em outros canais, né, não aqui no Instagram. Eu comecei falando sobre a parte aqui que é amadurecendo para o novo, né, que é justamente a compreensão, né, da nossa imaturidade muitas vezes, né, que nos leva a não ter capacidade, né, de ir para essa consciência ampliada, né, de poder vivenciar de fato esses relacionamentos de uma forma íntegra, de uma forma madura, de uma forma adulta, né, trazendo a sexualidade na sua totalidade, entendendo aqui a sexualidade como energia vital, né, onde uma parte disso na relação envolve o ato sexual, mas que não é só isso, tá? Essa é uma visão muito estreita, né, muito fruto do patriarcado mesmo, né, de que o sexo, né, a sexualidade se resume ao coito, de jeito nenhum. Assim como o coito também não se resume à penetração, de jeito nenhum, né? Essa cultura vem de um lugar extremamente machista, né? E extremamente conservador, já que a penetração, de fato, né, o maior objetivo dela, principalmente, é a procriação. Mas hoje nós entendemos que nós não estamos aqui só para procriar, né? Crianças, né? A gente pode criar ideias, projetos, né? Iniciativas. Então, tem muito além para se criar, né? E o prazer, né, as partes erógenas que nós temos no corpo são muito mais amplas, né? Existem muito mais partes erógenas a serem exploradas do que só o que é incluído no ato da penetração. Isso também é importante a gente falar, tá? Então, eu falei sobre isso e agora eu vou falar sobre as fases, né, dessa tomada de consciência, que ele chama aqui, essa parte do livro, de despedindo-se do velho. Vamos lá. Então, aqui ele fala que as principais fases, e ele traz um resuminho mais ou menos, por isso que eu falei que hoje ia ser light, né? Segunda-feira, vamos devagar, que ele traz um resuminho, né, das fases, dividindo elas em primeiro, segundo, terceiro estágio. Então, as principais fases de desenvolvimento da consciência, né, e que são para que as pessoas possam entender os próximos passos dessa jornada. E eu lendo esse livro também, o que eu acho importante ressaltar é que esses próximos passos, né, essa jornada em si que é relatada nesse livro, até um certo ponto eu acho ela completamente tangível para todos nós. A partir de um ponto, eu já acho que depende da busca de cada um, tá? E aos poucos eu vou lendo e vocês vão compreendendo por que que eu sinto isso, né? Porque eu, de fato, o que eu quero é ser feliz. Eu não busco de forma consciente a iluminação nessa encarnação. Pode ser que aconteça, eu não sei, né? A gente não controla as coisas. Mas aqui ele faz um trajeto que é muito a missão dele, né? Assim, de buscar a iluminação. Então é um lugar muito mais amplo espiritualmente falando, né? Então, assim, só para entender que é legal saber, sim, conhecer, mas que a gente não precisa também se cobrar chegar tão longe, né? Eu acho que cada um na sua velocidade e dentro daquilo que consegue dar conta nessa existência, daquilo que faz sentido para cada um, tá? Mas é muito interessante saber como que esse caminho acontece. E boa parte, até chegar num ponto onde eu estou hoje na minha vida, eu percebo, né, hoje com 42 anos, com quase, né, 20 anos de casada, 18 anos juntos, eu percebo claramente que faz sentido. Não é algo teórico, é algo que acontece de fato.
né? Então isso é muito legal, porque ele vai descrevendo aquilo que a gente vivencia, mas que a gente às vezes nem tem consciência. E que a gente acha que o nosso caminho é único também, né? Tanto pelo sofrimento quanto pelas alegrias. E não é. Quanto mais a gente lê livros que falam sobre essa expansão da consciência, que falam sobre o ser humano, que falam sobre qualquer assunto, né, que fala sobre a humanidade, a gente percebe que no fundo a gente tem muito mais afinidades, né? As histórias elas se repetem, né? Até mesmo quando a gente atende em clínica, a gente percebe que o drama de um, daqui a pouco chega o drama de outro, e de repente você tem vários com o mesmo drama e que achavam que eram os únicos no mundo. Então, quanto mais a gente conhece pessoas e as suas histórias e os livros, né, ou os filmes, a arte, né, a gente percebe o quanto o ser humano ele pode sim ser colocado, né, em lugares que nos unem, né, que unem as nossas histórias, que nos mostram que nós não somos os únicos que sofrem daquilo, né? Aliás, tem um filme que eu assisti ontem que chama Toque Toque, que é sobre transtorno obsessivo compulsivo, e ele mostra muito isso. É muito legal esse filme, né? Porque ele mostra assim, um grupo de pessoas que vão ser atendidas no consultório de um especialista e todas, cada uma tem um tipo de toque e que tem toda uma trama ali que eu não posso contar para não dar spoiler, mas que eles acabam entre eles se ajudando no processo de cura, porque eles vão entendendo que embora os toques sejam diferentes, eles por terem aquela característica, né, eles conseguem um ajudar o outro. E o humano é isso, né? A gente conseguir justamente olhar onde a gente se encontra. E todos nós, em algum ponto da nossa humanidade, nos encontramos, né? E olhando para aonde não nos diferenciamos, é isso que faz com que a gente se conecte e que a gente possa um ajudar o outro na sua jornada, né? Então eu sou assim, tá? Tudo que eu vou sentindo eu vou trazendo, né? Não tem roteiro. Mas vamos voltar para a nossa, né, consciência, para o desenvolvimento da consciência aqui dentro das fases que ele narra, né? Deixa eu olhar o horário ali. Então, aqui tem alguns estágios, tá? Eu vou colocar alguns trechos. Então, o primeiro estágio, nessa primeira etapa da evolução, a entidade humana não tem nenhuma consciência de quem ela é. Ela simplesmente é tomada por impulsos inconscientes e não tem percepção suficiente nem mesmo para questionar o porquê das coisas, né? E a gente vê muita gente adulta ainda nesse lugar, completamente anestesiadas, né? Eu acho que a grande maioria, eu diria, estão completamente anestesiadas, não sabem quem são, não sabem por que estão, né? Nem com quem estão e não questionam nada, né? Simplesmente seguem a manada, que é um comportamento completamente irracional, animal, né? Porque o animal, né, como ele não tem capacidade de gerar estratégias de sobrevivência, a forma dele sobreviver normalmente é em grupo, porque o grupo protege, porque a única coisa que eles sabem fazer é reagir, né? Esse é o nosso cérebro reptiliano, né? A gente só sabe, aquela pessoa que só sabe reagir a impulsos. Ela não tem uma ação própria, né? Ela não consegue sozinha fazer aquilo. Ela não tem um pensamento próprio. Ela não consegue se apropriar porque ela nem sabe quem é ela. São tantos conteúdos recalcados, são tantas crenças, tantos dogmas que fecham essa pessoa, né? E ela só segue aquele grupo, ela só segue aquela ideia. E ela nem se pergunta se ela de fato acredita naquilo. Mas ela se sente protegida, porque ela aprendeu a reagir e ela entendeu para que ela possa se proteger, ela precisa da manada. Ela precisa estar ali, escondida, né? A única forma dela sobreviver. Como se ela não tivesse capacidade de raciocínio, né? Como se ela não tivesse livre-arbítrio. A grande maioria está nesse lugar. A grande maioria. Tá. A consciência está sintonizada no momento presente, mas não na presença do Eterno, que é o portal para a liberação. A consciência está em um presente determinado pelos sentidos.
Ela age a partir dos sentidos. Nesse estágio, o foco está totalmente na sobrevivência. Se existe ciúme, inveja, raiva, luxúria, medo ou qualquer impulso da natureza inferior, isso não é questionado, porque a entidade acredita ser aquilo. Não existe distância entre o observador e o impulso, e este atua como uma possessão, ou seja, no momento em que o impulso surge, a pessoa sente como se ela fosse a própria encarnação do ciúme, do orgulho, do medo, da compulsão. Ela se identifica com aquilo. Às vezes ela sente raiva por ser assim, mas como ela acredita ser isso, simplesmente sofre. Julga-se, condena-se, pune-se, pois acha que não pode fazer nada em relação a isso. Ela não quer fazer. Ela não deseja fazer. Na verdade, ela deseja fazer. Mas existe um ego que não foi, né, flexibilizado para que ela possa, com livre-arbítrio, atuar. Bom dia, Margot. Margot, o começo vai estar no YouTube, no Facebook e no MairaCast, tá? Que o Instagram derrubou, mas está salvo lá, tá bom? Aí depois você assiste tudo. Segundo estágio. A segunda etapa é o primeiro estágio do processo de despertar da consciência. Até aqui havia uma evolução, mas a consciência estava completamente adormecida. Essa fase se inicia quando a pessoa começa a perceber que não se trata daquele impulso consciente, inconsciente. Ela percebe que o impulso passa por ela, mas não é a sua realidade final. Ela sabe que aquilo vai passar. Ela começa a perceber que a chave é ampliar a percepção. Nesse estágio, já é possível perceber que os impulsos são como nuvens que passam. Às vezes elas são claras, às vezes são escuras, mas sempre passam. Às vezes, o ser na qualidade do observador é como o céu, que só observa as nuvens passarem. Eu gostei muito dele trazer isso, porque tem uma das meditações que eu mais adoro fazer, que eu fiz no Templo Kadampa, né, aqui em Cabreúva, aqui no interior de São Paulo, e que a monja justamente ela trazia isso na meditação, né, para a gente imaginar os pensamentos como nuvens, né, que na verdade a nossa mente ela é como se fosse um céu azul, não muda, é sempre um céu azul. O que muda são essas nuvens, são os nossos pensamentos, né? E aí quando entra naqueles pensamentos que não são saudáveis, são as nuvens cinza. Então, na meditação, ela vai guiando a gente para ir, aos poucos, deixando as nuvens passarem, deixando esses pensamentos passarem. Né? Então, é uma metáfora que eu gosto muito, né? Quando se fala sobre a mente, né? Sobre a gente entender isso. Né? Sobre a mente é clara, né? A mente é pura clareza. Né? Somos nós que vamos selecionando o que a gente vai guardando ali e que vai formando essas nuvens. E aí a gente precisa não se identificar com elas, né? Deixar elas passarem. Né? Então a pessoa começa a perceber a inutilidade de lutar contra esses impulsos, pois eles são manifestações da sombra, da escuridão. Mas a escuridão não tem existência própria, ela é ausência da luz. Então, como vencer algo que não existe? Isso não é possível. Né? Terceiro estágio. No terceiro estágio, a pessoa... Deixa eu ver quanto que falta aqui. Nossa, falta bastante. Hoje eu vou de novo me estender mais uns 10 minutos. Porque de novo eu falei muita coisa, né? Assim, eu começo a trazer mais coisa do que eu ia trazer. Mas vamos lá. Então, a pessoa começa a perceber a inutilidade de lutar contra esses impulsos, pois eles são manifestações da sombra, da escuridão. Ok, já li isso. Terceiro estágio. No terceiro estágio, a pessoa já pode fazer o uso de um privilégio divino. A escolha, né? Gente, é um mega privilégio a gente poder escolher. Ela descobre que pode fazer diferente. Então, escolhe não cair no mesmo buraco, por maior que seja o poder de atração dele. Até porque, nesse ponto, a pessoa já teve a oportunidade de compreender a relação de causa e efeito, de compreender sua história e de crescer em autorresponsabilidade. Com isso, podemos escolher renunciar ao impulso destrutivo, animal, que existe em nós, irracional. Quarto estágio. Finalmente, o quarto estágio é a integração desses impulsos.
o que significa que não sentimos mais atração por aquela repetição negativa. A energia é transformada. O orgulho se transforma em humildade, a luxúria se transforma em devoção, o medo em confiança, o sofrimento se transforma em alegria. Esse é o significado mais profundo da palavra purificação. Eu acho que eu estou nesse lugar, mas eu estou começando. Eu estou começando, não estou 100%, mas quando eu li, eu fiquei feliz. Eu falei, gente, eu estou me identificando com esse quarto estágio aqui. Mas eu entendo ao mesmo tempo que são estágios que não são curtos, que podem durar talvez aí 10, 15 anos, 20 anos, não sei. Mas eu fico feliz de ter chegado no quarto estágio, né? E foi um caminho, foi um caminho. Quando eu falo que é preciso purificar o seu sistema, estou me referindo a esse processo de integração das partes separadas da personalidade. Teremos a oportunidade de dissolver condicionamentos que vêm sendo reeditados há gerações. Isso quer dizer que, através desse estudo e desse trabalho de purificação, temos a oportunidade de curar não somente a nós mesmos, mas também aos nossos antepassados, né? Que é um trabalho que a gente consegue fazer, né? E que é lindo perceber que acontece, né? Esses impulsos destrutivos mencionados anteriormente são como partículas soltas que permanecem flutuando no universo. Segundo a lei do karma, encarnamos neste plano trazendo algumas dessas partículas. Bom dia, Clau! Com o objetivo de integrá-las. Clau, a parte inicial vai ficar salva nas outras mídias, tá? O Instagram derrubou, mas voltei, né? Estou aqui e vai estar salvo no YouTube, podcast, MaraCast e no Facebook, tá bom? Então, esses impulsos destrutivos mencionados anteriormente são como partículas soltas que permanecem flutuando no universo. Segundo a lei do karma, encarnamos neste plano trazendo algumas dessas partículas, com o objetivo de integrá-las. Essa missão não é somente individual, é uma missão cósmica. Porque nós somos um na luz, mas também somos um na sombra. Isso é tão importante. Porque quando as pessoas falam somos todos um, a gente já imagina um ponto de luz e todo mundo iluminado. Será? Né? Então eu achei muito importante ele trazer isso, porque nós somos um na luz, mas também somos um na sombra. Né? Tudo está interligado. Por conta da ideia de individualidade, acreditamos que se trata da nossa luxúria, do nosso medo, do nosso egoísmo apenas. Mas estamos falando de uma sombra coletiva também. Na medida em que integramos a parte que nos cabe, ajudamos a iluminar o todo. Isso é espiritualidade. É isso. Né? Então, essa importância desse trabalho individual, que eu sempre repito, quer fazer alguma coisa pelo coletivo? Comece em você. Eu repito isso o tempo inteiro, gente. Porque muitas vezes as pessoas estão indo para o caminho contrário. E depois elas têm que voltar. Não adianta. O trabalho começa em mim. Porque o que está dentro está fora. O que eu tenho dentro é o que vai reverberar fora. É a verdade. É a minha verdade. É quem eu sou. É a minha essência. É a minha capacidade de me relacionar de fato com o outro, sabendo que o outro é o outro. Que o outro não é o que eu desejo que o outro seja. Né? Não é eu só aceitar a luz. Ah, eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Bom dia, Rafa. Eu quero ser luz. Ok. Mas tem um caminho. E esse caminho começa na sombra. Não tem atalho. Eu lembro uma vez que eu fui num ritual e um cara que é da Kabbalah, ele falou, né? Que só existe caminho reto. Né? Não existe atalho. Não existe. E esse caminho começa aqui dentro. Começa na gente. Então, se a gente quer de fato fazer com que o mundo seja melhor, vamos primeiro trabalhar para que nós sejamos melhores, como seres humanos. Que a gente integre luz e sombra em nós.
É aqui que começa, tá? Então é isso por hoje. Depois assistam integralmente no YouTube, no Facebook, né? Porque o Instagram é sempre aquele lugar, né? Aliás, a partir de amanhã eu estou fazendo uns testes ainda, que eu vou transmitir não mais pelo Facebook ao vivo, mas pelo YouTube ao vivo, tá? Então o Facebook depois eu vou subir o vídeo lá, mas não vai ser ao vivo, tá bom? No Facebook, vai ser ao vivo no YouTube. Né? Eu tenho lido um pouquinho que ele é mais estável também e aí a gente também garante a gravação, né? O Instagram fica aqui como backup, né? Amanhã, inclusive, falando sobre tudo isso que eu estou falando aqui, é melhor, né, Margot? Então, curando a si mesmo para curar o planeta, né? Então, o próximo capítulo é justamente sobre isso, né? A gente olhar para isso, a gente compreender isso. A gente conseguir compreender o quanto a gente é gigante, o quanto a gente é importante nesse todo, né? Eu não gosto muito quando as pessoas dizem, eu não sou nada no mundo, eu sou uma partícula cósmica. Não. É fácil pensar assim, porque se você pensa assim, para que eu vou me mexer? Para que eu vou evoluir? Se eu sou uma partícula cósmica que não faz diferença nenhuma, olha o tanto de bilhões que existem de pessoas, quem sou eu na fila do pão? Para mim, essa é uma fala que vem de um mecanismo de defesa, né? Justamente para fazer com que aquele ego mantenha aquela pessoa na sua zona de conforto. Nós somos partículas, sim, e a gente precisa se integrar para transformar isso em algo maior. Bom dia, Rodrigo Sandrini, que saudade, quanto tempo! É isso, amores. Vou finalizando por aqui. Rodrigo, vai estar salvo, tá? Nos meus canais, a link tá na bio, Facebook, YouTube, MairaCast, tá bom? O Instagram cortou aqui no começo, então uma parte não ficou gravada aqui, mas está gravada nesses outros canais, tá bom? E amanhã a gente volta, então às 7 horas da manhã, para falar sobre curando a si mesmo, a gente cura o planeta. É um caminho. Provavelmente a nossa geração não vai ver essa transformação acontecer. Mas vamos pensar nos nossos descendentes, né? E vamos pensar na nossa missão aqui. É fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Mas que provavelmente a gente não vai conhecer esse mundo. Mas que vai existir uma alegria nos nossos descendentes em dizer que a gente fez parte dessa mudança porque a gente se moveu. A gente fez a nossa parte, né? Somos partículas cósmicas empoderadas, integrando sexualidade, espiritualidade para poder trabalhar, amar, viver e trazer toda a nossa potencialidade como humanos. É isso. Até amanhã, 7 horas. Beijo grande, ótima semana para todo mundo, né? E a gente se vê aqui amanhã, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Vamos lá. Encerrar aqui também. Tchau, tchau.